Sabe, né, que é muito difícil quando você está iniciando em um mercado de investimentos, né? Seja qualquer outro tipo de mercado que não seja deixar o seu dinheiro parado no banco, né? Poupança, um CDI, CDB, né? Qualquer tipo de mercado diferente disso que envolve risco ali, envolve estudo, é difícil, porque você tem uma certa insegurança ali, né? Mercado de criptomoeda, mercado de FIIs, né? O mercado de investimento em ações, né? Seja aqui ações do Brasil, né? Ou seja, ações americanas na Nasdaq, né? Tanto faz, vai envolver um risco ali. E quanto mais você se sente confiante, é melhor na sua análise, né? Por isso que aqui eu estou trazendo alguns pontos interessantes para quando você for analisar um ativo. Para você que só investe em empresas que você conhece o dono, conhece o CEO, vai de dicas do YouTube, né? Esse tipo de coisa assim, que nem tem relação com o seu perfil, né? Mas só porque você viu um YouTuber falando ali, você vai lá e investe naquilo ali. Cara, é um caminho difícil, é um caminho perigoso, tá? Em algum momento vai dar merda ali. E quando você for culpar alguém, você vai ter que olhar pro espelho e culpar você mesmo, tá? E é difícil escutar isso, né? Porque muitas pessoas vai transferir a culpa, vai tentar transferir a culpa pro youtuber, certo youtuber lá. Mas, cara, o que o cara tá fazendo com o portfólio dele você não sabe, tá? Às vezes o cara já vendeu aquilo ali, ou tá com pouca exposição, você vai lá se expõe ao máximo ali e toma quando vir, né? Toma, toma naquele lugar quando a vaca for pro brejo, né? E quando isso acontecer, você tem que olhar pro espelho e assumir sua culpa, tá? Porque é o seu dinheiro, se você não quisesse assumir o gerenciamento ali, delegasse isso para outra pessoa, tá? Seguir dicas não vai te levar a lugar nenhum realmente, né? Claro que pode sim vir pessoas e falar uma coisa óbvia, né? Mas para ser óbvio na sua cabeça, você tem que tirar aquilo à risca. Não acredite em nada do que as pessoas falam, tá? Você mesmo tem que se certificar se aquilo é verdade ou não. Principalmente quando envolve dinheiro, principalmente quando envolve ações, né? Ou criptomoedas, qualquer coisa desse tipo, né? Criptomoedas mais ainda, né? Tem que verificar com os dois olhos abertos. Mas aqui a gente vai falar de ações, analisar ações de uma maneira simples, né? Mesmo não sabendo de nada, né? Muitas pessoas querem investir na bolsa, mas acreditam que precisam ser especialistas em economia, planilhas complexas, gráficos complicados, termos difíceis. Mas a verdade é que existe uma forma bem simples de analisar uma ação, mesmo para você que está começando do zero, tá? Entenda o negócio da empresa, né? Por mais que a gente veja, estudando mais ainda em economia e tudo mais, e veja é, termos complexos e tudo mais para analisar determinadas coisas, no final, em ações, né? Vale aquela frase grandiosa do Warren Buffett, né? Só invista naquilo que você conhece, né? Se você entende o negócio da empresa ali, vai ser muito mais fácil de analisar, né? E se você não entende ainda, tenta se familiarizar, tá? Tenta consumir ali aquele produto, tenta entender se aquilo ali faz sentido ou não, tá? Porque não adianta nada, né? Você não entender o negócio, tá ali só especulando, no final vai ser só um especulador, tá? Você não conhecendo aqui partindo um parênteses aqui, né? Entender o projeto de uma criptomoeda, pra que você vai investir naquilo ali? Se der merda ali, você vai se fuder. Vai dar muita merda ali e você, se der ruim ali, cara, você tá ferrado, né? Você tem que analisar o projeto. Aqui no mercado de ações, você tem que analisar o negócio, o modelo de negócio ali. E não só isso, você entender o mercado ali da empresa, você consegue analisar melhor se aquela proposta da empresa em si, para aquele problema, é uma boa solução. E partindo dali, você consegue tirar mais respostas daquilo e se vale a pena ou não investir nela, né? Então, a gente pode pegar como exemplo a Apple, né? Ganha dinheiro vendendo dispositivos e serviços digitais. Já empresas como a Petrobras dependem principalmente da produção de petróleo. Se você não entende os modelos de negócio diferentes, né? Fica muito mais difícil avaliar, tá? Não tem como, né? Se você é mais especialista em uma área, né? Você já trabalha, sei lá, na área de TI e tudo mais, tem mais facilidade ali, né? E você quer só começar de início assim, por que não buscar empresas que já oferecem soluções
para esse mercado que você já entende, né? Depois você começa a analisar ali, se familiarizar com outros mercados, né? O mercado da saúde, o mercado da aviação, né? Mercados diferentes ali, pode ser o mercado de petróleo aqui também, né? Você consegue se familiarizar, mas isso requer estudos ali. Mas quanto mais estudos, mais segurança você tem na hora da tomada de decisão, tá? Veja se a empresa lucra, tá? Esse aqui é engraçado, tá? Algumas empresas, como a gente vê, né, principalmente em big techs novas, né, que estão crescendo, demoram a dar lucro, né? Por isso que você tem que entender mercados, tem que entender propostas ali, o que a empresa está fazendo, né? É mais difícil você se basear nesse tipo de você não conhecer o modelo de negócio, você não conhecer como se ganha cliente ali, qual é a estratégia da empresa de prosperar ali e tudo mais, a captação de cliente, quanto ela está gastando e tudo mais, esse tipo de métrica, quando você não conhece o mercado, sabe? Você vai ver a OpenAI, que até hoje só deu prejuízo, falando que no futuro próximo vai dar um lucro absurdo. E é comum você escutar isso e achar que é ladainha, né? O cara tá falando nada com nada ali, o cara tá só enrolando alguns investidores ali. Mas, cara, tem uma coisa que você tem que ter noção, é que não existe bobo, tá? O investidor que tá ali investindo bilhões naquela ideia ali, investidores muitas das vezes consagrados, né? Os caras sabem o que estão fazendo também, sabe? Eles sentiram o cheiro de sangue, por isso que estão ali, né? Eles sabem que ali vai dar muito dinheiro, né? A gente vê o caso da Amazon também, o Uber também, né? Empresas gigantes, né? A Amazon, por exemplo, não deu lucro até um tempo atrás. Quando deu foi o colossal, né? A gente sabe que esse tipo de empresa, ainda mais empresas big techs, né? De início não dão lucro mesmo. E a gente tem que estar familiarizado com o modelo de negócio primeiro, né? Para a gente tirar conclusões ali. Mas outros mercados não. Outros mercados é uma métrica diferente, é um olhar diferente ali. Tem que analisar o lucro líquido, crescimento de receita e histórico de resultado. Empresas que crescem ao longo do tempo tendem a ser mais sólidas, tá? Diferente de uma empresa que der um boom do nada e some. Muitas das vezes isso acontece, tá? Às vezes é impulsionado por um resultado de momento ali, por uma circunstância diferente ali, e você vai lá com um bobão, investe todo o seu dinheiro, que você acha que vai levar aquela empresa para longo prazo, né? Tem esse modelo de investimento que é de longo prazo, né? Algumas ações realmente você consegue enxergar ali que você consegue levar aquilo para o longo prazo, né? O próprio Warren Buffett se tornou bilionário muito por conta desse tipo de investimento, né? O cara casou com algumas ações ali e não vendeu nunca, né? Fez só alguns ajustes aí no seu portfólio. Ajustes é normal, tá? Já partindo aqui que algumas pessoas vêm com essa mentalidade, né? De investimento de longo prazo. O cara compra, por exemplo, uma Apple, né? Uma Microsoft, né? Google e fala, isso aqui eu não vou vender nem em qualquer outro momento da minha vida, né? Vou só acumular mais ações dessas empresas aqui em momentos estratégicos e só vou acumular mais e mais, né? É interessante, esse modelo de pensamento é interessante mesmo, mas você tem que entender que você vai ter que ajustar o seu patrimônio em algum momento. Vai ser interessante você fazer algumas vendas em alguns momentos, se expor com mais risco em outras ações que você considera mais arriscadas e assim balanceando ali, né? É interessante sempre isso. O ponto importante aqui é o nível de endividamento também que você deve estar analisando. Empresas muito endividadas podem ter dificuldade se o mercado piorar. Por isso, investidores costumam analisar indicadores como dívida total, relação dívida barra lucro, capacidade de pagamento ali, né? Por exemplo, a gente constantemente, né, quem é do futebol, pegando um exemplo aleatório aqui, a gente vê o quanto os times brasileiros estão endividados, né? E quanto isso impacta realmente nas próximas temporadas que vem, né? Às vezes o time está com uma dívida absurda no momento ali, pegando aqui como exemplo o Cruzeiro, né? Aí vem um investidor, né, prometendo que vai solucionar muita coisa ali, mas uma hora ou outra
aquela dívida bate na porta, se ganhar algum título como o Botafogo, por exemplo, né? Mas depois vai passar por alguns anos ali para ajustar a casinha, sabe? Porque tem que se regularizar, não tem como, né? Aí se você tá vendo uma empresa que segue isso, que tá com problemas de endividamento muito ruim ali, você deve sempre ficar de olho, tá? Por mais que naquele momento específico tá passando por uma situação muito legal, tá te brilhando os olhos, aquilo ali, a ação está subindo ali, pode ser uma coisa do mercado. A gente sabe que o mercado tem muito disso, né? O mercado tem narrativas, né? E narrativa gera circunstâncias ali de emoções nas pessoas. Todo o ciclo da humanidade, né, gera em torno de ciclos realmente de mercado, né? As pessoas é cíclica, a natureza é cíclica ali. As pessoas querem uma coisa, depois não querem, querem mudar outra coisa, querem fazer outra coisa. Tem sentimentos de medo, ansiedade, né? Aí gera também empolgação, alegria, felicidade. E quando esses sentimentos, né? Olhando aqui os dois pontos, né, medo e a ganância, né? Porque as pessoas estão tão felizes ali, estão tão confiantes que o futuro será promissor, que investem em qualquer coisa que aparece, né? Porque as últimas narrativas, as últimas informações ali, notícias do mundo todo tá muito boa, né? O futuro será promissor, as pessoas imaginam, né? E isso tende e guia o mercado muito, tá? Muito é por conta disso, né? Se sai uma notícia negativa de uma empresa que você fez uma análise, confia nos fundamentos ali e tem uma oscilação gigante ali por um período, você deve se apegar aos princípios que te guiaram a comprar aquela ação. Não adianta, tá? Porque o mercado vai passar por isso e vai te pôr à prova em vários momentos, tá? Em vários momentos. Mesmo uma empresa excelente pode ser um investimento ruim se o preço estiver muito alto, tá? Aqui é outro ponto a ser analisado. Um dos indicadores mais conhecidos é também chamado de PL, tá? Ele mostra quantos anos de lucro o investidor está pagando ao comprar a ação, tá? Em geral, o PL muito alto pode indicar ação cara, PL muito baixo pode indicar uma boa oportunidade, mas isso sempre deve ser analisado junto com outros fatores, tá? Nunca aqui você deve ficar atento, tá? Que isso aqui é tudo para ser usado em conjunto, né? Se você usa todos esses indicadores aqui, você fez uma boa análise, né? E também você tem que entender o cenário atual ali, né, que você está vivendo, e muitas das vezes é o seu realmente sua confiança ali naquele mercado. Você vai, a partir do momento que você for investindo por vários anos ali em determinado setor, né, é bom você se especializar também em setor, né, da onde você vai entender mais oportunidades ali, né. É por isso que quando você vê um cara que fala muito de investimento em criptomoeda, dificilmente ele vai ficar tão atento a movimentos de outros mercados, tá? Porque aquilo ali não vai só dispensar tempo dele em algo que ele já é bom e já domina, tá? Porque ele vai estar ignorando muitas oportunidades, né? Mas isso faz parte, tá? Você vai ter que entender que para fazer dinheiro você tem que abdicar de estar ganhando outro dinheiro ali, né? Em outro ponto. Isso é um fator que você deve estar sempre se podando ali, porque querendo ou não, todo mundo quer ganhar muito dinheiro e quer ficar sabendo de tudo a todo momento ali, mas é impossível, né? Tá à frente de todas as oportunidades que aparecem, isso é impossível. Veja se a empresa paga dividendos também. Isso é boa, boa opção aqui, tá? Muitas empresas não pagam, tá? E não é por isso que deixa de ser uma empresa ruim, tá? Muitas das vezes a empresa está reinvestindo nela mesma e de acordo com a sua análise, do seu pensamento, se você julgar interessante ali. Pra mim, por exemplo, o Facebook faz isso muito tempo, fez isso por muito tempo ali. Cara, eu prefiro que o Mark Zuckerberg reinvista na empresa para crescer mais ainda, fazer a ação melhorar para mim, crescer mais, do que dar dividendos para mim,
se ele consegue gerenciar melhor na própria empresa, para mim faz sentido também, né? Outras empresas já pagam dividendos para você e se isso faz parte da sua estratégia, tá ok também, né? O dividendo nada mais é que algumas empresas distribuem parte dos lucros para acionistas. O dividendo nada mais é do que isso. Investidores que buscam renda costumam analisar histórico de pagamento de dividendos, regularidade dos pagamentos e percentual distribuído, tá? A conclusão que fica é, tá? Cabe a você pegar todos esses pontos de investimento aqui, fazer a sua análise, tá? Se aquela ação encaixa neles aqui, tudo bem, tá? Um ou outro ali você pode ignorar, tá? Porque nem sempre, você pegar uma das maiores empresas do mundo, assim, as maiores, talvez nem todas se encaixam nesse beabá aqui, tá? Vai depender muito ali do seu momento, se a bola chegar e você fazer o gol, né? Vai depender do seu faro também ali, muitas das vezes, né? Mas é sempre bom se basear em algo, em um passo a passo. Se você quer um passo a passo, esse é o passo a passo correto, tá? Até a próxima.